schedule, né? Acho que começou. Olá, pessoal, boa noite a todo mundo que nos acompanha. A gente está usando uma ferramenta nova para fazer as nossas lives. Essa é a primeira vez que a gente utiliza. Acho que é uma boa ferramenta porque está sendo muito utilizada, mas também nos possibilita ter um alcance maior. Vou esperar as pessoas entrando, que nos primeiros segundos ainda é de aviso, né? As pessoas que nos seguem tanto no Facebook quanto no YouTube. Estamos transmitindo nas duas plataformas simultaneamente e também divulgando trechos no Instagram e no Twitter, enfim, mantendo toda a rede de comunicação. Acho que o pessoal está entrando já, e já dá para a gente ir iniciando um pouco a nossa live. Hoje eu tenho um convidado, né? Um convidado para um bate-papo, mas é principalmente para a gente tirar dúvidas, e inclusive vou dar um tempo dessa nossa live para receber perguntas, porque tem muitas educadoras e educadores que acompanham a nossa página, mas também mães e pais de alunos que estão muito preocupados, para não dizer desesperados, com esse contexto de isolamento social, porque nos coloca muitas inseguranças sobre o nosso futuro. Então, a luta pela sobrevivência, né, um pouco a tônica das famílias e da sociedade. Todo mundo tem medo de pegar o Covid-19, mas também as pessoas estão com medo de perder o emprego, de perder renda, de que o seu negócio, o pequeno negócio, não vingue depois do processo da pandemia. São muitos conflitos, né, que a sociedade precisa encarar nesse contexto. Mas para as crianças e para os jovens, e para as mães e pais desses jovens, né, mães e pais de alunos, e também para os educadores, tem um desafio maior, que é como garantir o direito à educação num contexto de pandemia e que o isolamento social é, por enquanto, o nosso único remédio possível para enfrentar o Covid. E é um tema que sempre aparece nas nossas redes, na nossa página, sempre recebo mensagens. Eu pensei, precisamos fazer uma live sobre isso. E não há outra pessoa possível que tenha condição de falar sobre esse tema com muita propriedade do que o Daniel Caro. O Daniel eu conhecia como uma figura, um nome importante, mas conheci pessoalmente durante as eleições, né, de 2018, foi o nosso candidato ao Senado, mas ele cumpre com um papel muito importante, junto com outros ativistas, militantes, intelectuais, em defesa da educação. Está sempre no Congresso, ajudando os parlamentares progressistas e comprometidos com a pauta, mas está sempre, principalmente, junto aos educadores, às famílias e à sociedade, formulando e nos ajudando a apontar caminhos sobre a educação pública brasileira e de qualidade. Né, Daniel? Vou deixar você se apresentar também, né? Mas foi só para poder as pessoas irem entrando. Olá, Sami, é sempre um prazer falar contigo, falar com toda a sua rede. É um prazer completar mais uma live discutindo a questão da educação. Isso é importante, Sami. A educação está sendo extremamente debatida nesse momento pela sociedade brasileira. É claro que, como educador, a gente gostaria que fosse até mais educação, ciência e tecnologia. Mas, na realidade, a gente tem tido a oportunidade de enfrentar a situação do coronavírus, enfrentar a Covid-19, que é a doença resultante do coronavírus, debatendo também a educação, mostrando o quanto que a educação ela é um instrumento, uma ferramenta para o enfrentamento dessa pandemia, mas também que ela tem uma série de desafios, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar agora. Queria te dizer que, e é importante colocar isso para a sua rede, para todos que te acompanham, você tem feito um trabalho importantíssimo em defesa da educação. Obrigada. A sua ação, inclusive, agora, né, é importante a gente ressaltar a sua emenda, da sua autoria, de fazer com que os professores eventuais sejam protegidos na situação da pandemia, é essencial, é uma questão nacional, não compete só a estados e municípios, porque são milhões de trabalhadores. Então, quero dizer que eu tenho muito orgulho de caminhar ao seu lado e é um prazer estar aqui com você. Que maravilha, eu fico muito honrada e também é um grande orgulho caminhar ao seu lado e poder contar com a sua contribuição, não só na live, mas no cotidiano, né, de militância pela educação, mas por uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, que é o sonho de todos nós. Mas, Daniel, para a gente entrar um pouco mais diretamente no tema, assim, sobre os nossos desafios, né, para garantir o direito à educação nesse contexto, os governos municipais, estaduais e também o governo federal ofereceram, na verdade, impuseram, né, como alternativa para a população o ensino à distância, como uma modalidade que supostamente substitui o ensino presencial. Mas tem muitos debates que podem ser feitos e questionamentos, né, em torno disso. O primeiro é você sobrecarregar e colocar a responsabilidade
sobre as mães e pais, e principalmente sobre as mães, né, Daniel? É sempre importante fazer um debate, compreender o papel das mulheres na reprodução, na educação dos filhos, nas tarefas domésticas. Então, é um nível de sobrecarga gigantesca, mas também mães e pais não foram formalmente educados ou instruídos para cumprirem o papel de educadores. Há exceções, aqueles que são educadores, mas que esses também estão tendo que cumprir com o papel de se desafiar a fazer o ensino à distância com uma ferramenta que não são familiarizados, porque também não foram instruídos para isso, pelos diferentes níveis de governo, que também estão no nível de sobrecarga, estão passando por dificuldades, isso que você colocou da nossa emenda para professores eventuais, que é uma categoria completamente precarizada, assim, até constrangedor pensar que existem milhões de pessoas que são educadores numa condição tão desumana, né, tão precária de trabalho, de vida, enfim, mas que precisam agora se adaptar a essa nova ferramenta, sendo que muitas famílias, educadores, crianças e jovens, nem sequer têm internet em casa, não tem computador, não tem tablet, um Wi-Fi, enfim. E as crianças e adolescentes, né, que vão precisar serem educadas a aprender num contexto em que elas estão em casa. Enfim, Daniel, o que você acha dessa proposta, né, que foram feitas pelo governo? Quais seriam outras... Eu coloquei só alguns dos aspectos que chegam em mim, mas eu sei que tem muitos outros elementos. E quais poderiam ser as saídas também, né? Porque se a gente avalia que ensino à distância, nos moldes em que foram propostos, né, não substitui, de fato não substitui, mas o que será que a gente pode defender em contrapartida? Enfim, passo a bola para você, que já falei demais. Não, imagina. Bom, primeiro que você fez um quadro muito bom, né? Você construiu o quadro, de fato, dos problemas centrais da questão da educação à distância. Acho que o primeiro ponto, a gente tem que descobrir o que é educação à distância e tem que determinar o conceito de educação à distância. Educação à distância é um processo de ensino-aprendizado, o ensino exercido pelo professor, o aprendizado é mediado pelo professor, mas se realiza pelo aluno, né? Isso é importante dizer, inclusive, né? Quem aprende é o aluno, o que significa que o professor ele é um mediador do processo de aprendizado do aluno. Então, o ensino é exercido pelo professor, o aprendizado se dá pelo aluno, e na educação à distância isso ocorre de forma não presencial. Então, ocorre em espaços diferentes. A educação à distância ela pode ser síncrona. O que significa isso? Acontecer ao mesmo tempo, então o professor está em um outro espaço do que o espaço que o aluno ocupa, mas eles estão conectados ao mesmo tempo numa plataforma tecnológica, seja televisão, lembra do antigo telecurso segundo grau, né? A nossa geração pegou o finalzinho disso, né? Telecurso 2000, acho que era o nome, alguma coisa assim, né? O meu é 2000, o meu era telecurso Pode ser. Então era pela televisão, depois agora tem as ferramentas de internet, e o processo de ensino-aprendizado, ele ocorre de forma síncrona, né? O Telecurso 2000, que você acompanhou, eram programas da Globo. O Telecurso segundo grau, muitas vezes, era síncrono, né? E a outra alternativa é assíncrona. O que significa isso? É fora do tempo. Então, professores e alunos acessam a plataforma num tempo diferente. O que está acontecendo, Sam? Esse é um ponto importante, né? As escolas privadas de alto custo, aquelas que custam mais que R$ 1.500, R$ 1.500 acima disso significa uma escola privada de alto custo, de mensalidade. As escolas privadas de alto custo, elas estão na estratégia da educação à distância síncrona. Então, o que significa isso? Muitas delas exigem, inclusive, que os professores... Ontem eu participei de um podcast, tinha esse relato no podcast. Muitas vezes as escolas estão exigindo que os alunos vistam uniforme, se apresentem na câmera, né? Então o aluno tem que ter uma câmera, tem que ter internet banda larga, e ele fica 5 horas acompanhando uma aula, que é uma aula exatamente igual que o professor dá na educação presencial. Ou seja, isso está gerando um aprendizado de péssima qualidade, e a gente precisa chamar a atenção para esse fato de que essa estratégia não funciona. Ao mesmo tempo, tem várias estratégias, e aí o poder público tem trabalhado mais nessas estratégias, que são estratégias assíncronas. Então, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele coloca um aplicativo que a pessoa instala no celular, ele faz um acordo que ninguém sabe o quanto que foi gasto nesse acordo, com a Oi, com a TIM, com a Oi, TIM, Claro e Vivo. Então, as 4 operadoras fazem um acordo com
governo do Estado de São Paulo, e o governo do Estado de São Paulo oferta no aplicativo as aulas que os alunos precisam ter para poder dar sequência ao ano letivo. Qual que é o problema? O problema é que os alunos também não têm utilizado essa plataforma, começou a ser implementada agora, mas os testes já estão dando errado. Existe uma questão concreta que a gente precisa ter algum tipo de trabalho com os alunos, inclusive para mantê-los, até mesmo em questão de saúde mental, para mantê-los ativos. É importante ter contato com os alunos, é importante apresentar alternativas de ação, é importante fazer com que os alunos compreendam o que está acontecendo agora, isso também é educação, só que a gente tem que ter essa iniciativa partindo de alguns pressupostos que são importantes. De ensino-aprendizado. Isso vai dizer a neurociência, isso vai dizer a didática, e isso vai dizer a pedagogia. O processo de ensino-aprendizado exige vínculo, e o vínculo se descobriu ao longo do tempo que o vínculo não é só entre professor e aluno. Um dos vínculos mais importantes para a criação do processo de ensino-aprendizado é o vínculo entre alunos, ou seja, a turma é importante para o aprendizado. Nesse sentido, o que a gente precisa observar é que o processo que a gente vai estabelecer nas secretarias de educação, estaduais e municipais, nas escolas privadas, etc., tem que ser um processo que tem que ser, em primeiro lugar, negociado com professores, em segundo lugar, negociado com famílias, em terceiro lugar, negociado com os alunos. A Jane Mari está dizendo aqui que ela é professora da Rede Estadual do Rio, e ela tem alunos que nem possuem celular, né, não aceita nenhum sistema de ensino que exclui o aluno pobre. Ela tem razão, ela tem razão. Então, qual que é o cenário que se apresenta? Por exemplo, ao invés, dando aqui pensando na boa pedagogia, ao invés de, por exemplo, as redes estaduais e municipais e as escolas privadas, por exemplo, pensarem na situação da pandemia como um tema gerador e discutirem com os alunos sobre várias estratégias, seja mandando material para a casa deles, seja propondo trabalho em grupo à distância, então eles se conectando via tecnologia da informação, então utilizando o Zoom, utilizando as ferramentas do Google, Hangouts, etc., ao invés de você propor, por exemplo, um tema gerador, e esse tema gerador percorrer todos os anos, dos anos iniciais e também dos anos finais, inclusive o ensino médio, para as pessoas discutirem o que é o vírus, por que o sabão e o sabonete conseguem acabar com o vírus, por que desconstroem a molécula, qual é o impacto geográfico do vírus, o que está gerando em termos geopolíticos, qual é a situação econômica. Hoje saiu o dado de que o Brasil deve perder 3 milhões de empregos até o final de maio. Então, qual é o impacto econômico disso? Ou seja, fazer que atinge mais as periferias, a população negra, né, como uma oportunidade para compreender a sociedade brasileira, as desigualdades. Exato, inclusive utilizar a educação como uma ferramenta de conscientização, porque muitas pessoas, por conta da irresponsabilidade do presidente, muitas pessoas acham que o isolamento social não é necessário. Então, avançar nesse sentido, ao invés de pensar essas alternativas, negociando com professores e alunos, o que eles decidiram foi apresentar uma série de soluções, que essas soluções representam na prática, Sâmia, a tempestade perfeita para o oportunismo de uma série de empresários que atuam na área de educação. Os empresários tinham um bloqueio em relação à educação à distância. Na medida provisória 934, boa parte das emendas, e a líder do PSOL, a Fernanda Melchiona, já está trabalhando contra isso dentro do Colégio de Líderes, né, perante o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. As emendas à medida provisória 934, elas propõem educação à distância para sempre, não é só durante a pandemia, sendo equivalente à educação presencial, propõe educação domiciliar como equivalente também à educação na escola, propõe várias medidas, a contratação de projetos e de plataformas de educação à distância. Hoje, praticamente todos os governos estaduais, com exceção do governo do Rio Grande do Norte, que, curiosamente, é o único governo que é governado por uma mulher e por uma educadora, que é a governadora Fátima Bezerra. O único governo que não está embarcando nesse processo. Todos os estados estão contratando as plataformas do Google, estão contratando as estratégias das empresas de telefonia celular para oferta de 4G para educação à distância, mas ninguém está conversando com o professor,
ninguém está conversando com as famílias, as escolas privadas estão nesse desespero de manter ativa a relação com os alunos, seguindo o ano letivo, mas não estão ensinando nada, então está numa situação que elas fingem que ensinam e os alunos simplesmente não estão aprendendo. Então, a gente precisa, na verdade, nesse momento, colocar a bola no chão, tem que olhar para as experiências internacionais. Eu tenho tido bastante contato com Itália, Espanha, agora tive contato hoje com o Japão, estou em contato com pessoas que estão na China, falando como está acontecendo lá a situação de superação do coronavírus, e eles tomam algumas iniciativas que são exemplares, e com isso eu finalizo essa primeira questão, né? Primeiro, e eu até escrevi um artigo sobre isso, teve boa circulação o artigo, né? Teve em vários veículos de comunicação. O ano letivo tem que se compreender que ele não vai ter um transcurso normal. Nesse momento, a gente não está vivendo uma situação em que a gente pode considerar essa situação como uma situação normal. Então, pela educação à distância, eu desconto dias e horas letivas. Isso não é a questão mais importante. Inclusive, pouco importa nesse momento, em termos de prioridade, pensar em dias e horas letivas. O que você tem que pensar é no aprendizado dos estudantes. Esse é o ponto fundamental. Então, qual que é a questão? A questão é o ano civil que começa dia 1º de janeiro, termina dia 31 de dezembro, não é a contabilidade mais importante. A contabilidade mais importante é o tempo suficiente para garantir o aprendizado dos alunos. Então, se o ano letivo de 2020 for concluído em 2021, não tem problema, desde que isso seja negociado com professores, com familiares e com estudantes. E tem que envolver os estudantes. Segundo ponto, a gente pode trabalhar em atividades complementares. Essa ideia que eu trouxe aqui para vocês é uma ideia simples, mas que, por exemplo, fazer um grande concurso nacional de redações, estimular os estudantes a pesquisarem, etc. É claro que os estudantes de periferia saem prejudicados, então as secretarias têm que mandar pelo correio mesmo, tem que arrumar alguma forma de distribuir esse material, etc. Algumas secretarias estão conseguindo fazer isso, então não é uma ideia fora da realidade, né? Isso está sendo possível. Então, tem que trabalhar em atividades complementares, mantendo contato com os alunos durante a quarentena e pós-quarentena. Em terceiro lugar, tem que começar a pensar na extensão da carga horária para os estudantes nas escolas e nas redes, que é possível fazer isso. Ou seja, se o estudante tem 5 horas, pode ir para 6 ou pode ir para 7. Quer dizer, isso tem que ser discutido. Também tem que acertar com professores e familiares. Educação à distância, Sam, eu não estou numa defesa contra a educação à distância. É que a educação à distância não é equivalente à educação presencial. E especialmente, imagina uma criança em alfabetização. A educação à distância não vai dar conta disso. Eu tenho um relato de uma estudante minha lá na Universidade de São Paulo, que ela relatou que ela está numa situação em que ela é professora de educação infantil e ela não sabe o que fazer mais, porque a teleaula não funciona para a educação infantil. Claro que não funciona, eu não consigo nem imaginar, meu Deus. Uma situação de desespero. Então, nos outros países, eles estão seguindo por esse caminho, mantêm a educação à distância como uma estratégia de contato com os alunos, mas não contabilizam no ano letivo, e eles têm uma certeza, que eu acho que esse é o ponto fundamental, que quando os alunos voltarem, eles vão estar animados para voltar para a escola, porque eles não foram extenuados durante esse processo. Está sendo cuidado, inclusive, a saúde mental deles. Ao passo que os nossos estudantes, muitos deles estão sofrendo uma série de pressões, e eu vou dizer uma coisa para você, Sâmia, eu fico preocupado, os professores já são as principais vítimas de doenças oriundas, de problemas com saúde mental, e eu fico preocupado com a nossa situação como professores com pós-pandemia, porque é tanta pressão, é uma pressão tão absurda, sobre um trabalho que não consegue se realizar da maneira como eles estão sendo cobrados, que o resultado pode ser que todo mundo volte, estudantes e alunos extenuados para as escolas pós-quarentena, e essa é a pior situação possível que a gente pode ter. Daniel, foi excelente a sua apresentação, essa sua primeira etapa. Para quem está chegando agora, gente, aqui na nossa live, estou hoje com o Daniel Cara, que é uma grande referência na luta em defesa da educação pública brasileira de qualidade, e a gente, nessa primeira rodada, fala um pouco sobre o problema dessa imposição, na verdade, né, do ensino à distância como uma modalidade de substituição do ensino presencial no contexto de isolamento, e também pensou em algumas saídas, enfim, para quem está chegando agora,
depois é só assistir o vídeo novamente para pegar um pouco das coisas que o Daniel disse. Você falou muito do aspecto do fato de ter sido antidemocrático, né? Alguns professores, inclusive, disseram, enquanto você falava aqui nos comentários, não fui consultado, professores, educadores de estados diferentes, do Paraná, no Nordeste, de São Paulo, e também sobre o elemento da exclusão dos alunos, né? Porque se a gente for pensar na realidade da população das periferias do Brasil, que não tem Wi-Fi em casa, não tem uma internet adequada, mas muitas vezes não tem tablet, não tem computador, enfim. Então, deveria ser pelo menos responsabilidade do Estado também garantir o acesso, mesmo que o ensino à distância, a educação à distância, seja uma modalidade complementar, né, atividades de outro caráter que não a que garanta o conteúdo necessário presencial. Mas você colocou um aspecto que me chamou muita atenção também, que é de alguns setores, grupos educacionais, quererem fazer disso um negócio muito lucrativo, que sempre tentaram e conseguem em algum aspecto, né, principalmente nas universidades privadas. Eu sei que tem muitos cursos no Brasil, que existem mais cursos à distância do que cursos presenciais. Isso tende a ser uma regra, porque é um mercado lucrativo, né, porque se adapta ao mercado de trabalho cada vez mais precário, em que os jovens, enfim, ou adultos, têm dificuldade de ir para o ambiente universitário para conseguir ter a sua formação, etc., mas que vem nesse momento de pandemia um laboratório, né, para implementar isso como regra, seja no ensino privado, mas também no ensino público, né, Daniel? Porque os municípios e estados fazem convênios com esses grupos educacionais, não se trata só de um grupo empresarial abrir uma grande escola de ensino à distância, e é evidente que se os pais têm algum poder orçamentário, vão optar por um ensino completo, presencial e etc. Mas a gente está falando da precarização especial da educação pública, né, em que governadores e prefeitos acabam entrando nesse conglomerado lucrativo, supostamente educacional, e utilizar esse momento de laboratório como regra. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso. Você vê isso de fato como um problema, esses grupos operando? Eu sei que alguns deles, não necessariamente os mesmos, também tentam operar em torno do Fundeb, que é um outro tema que a gente também vai debater no dia de hoje. Enfim, explicar um pouco sobre isso, porque isso é bem interessante, porque eu vejo que estão fazendo desse momento um laboratório para muitas coisas, né? Um laboratório para política de contratação de trabalhadores da saúde, ou seja, precisa de mais trabalhadores, aí você faz de um modelo precário. Hospitais de campanha, que são úteis e necessários, mas também é um modelo mais precário, provisório, que dependendo do contrato pode ser torrar dinheiro ao invés de você investir de fato no SUS, enfim, em estrutura hospitalar, etc. E aí tem um grande negócio, né? Porque são quantos clientes, Daniel, no Brasil inteiro com ensino à distância, enfim. Então, acho interessante você poder desenvolver um pouco mais. Então, essa é uma grande questão, né? Quais são, para a gente tentar compreender qual é o interesse do empresariado com a questão da educação? Qual seria o tamanho do negócio potencial da educação no Brasil? Só falar de educação básica aqui. Então, educação básica que vai da creche até o ensino médio. Hoje, em educação básica no Brasil, a gente investe, considerando o esforço dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal, 232 bilhões de reais. Esse é o volume do investimento em educação por ano. Todo mundo vai dizer, nossa, mas é muito recurso. É muito pouco, Sâmia, porque se a gente divide pelos 40 milhões de estudantes que nós temos, da creche até o ensino médio, considerando a educação de jovens e adultos, educação quilombola, educação indígena, que são modalidades que custam mais e que precisam custar mais, porque são estudantes que precisam de uma atenção diferenciada, de escolas com mais recursos, ou tem uma logística muito complexa. Eu conheço bem a Amazônia, conheço bem o sertão nordestino, e é mais difícil fazer educação ali. Né? Você tem desafios logísticos muito complexos, né? Então, com 40 milhões de estudantes, 232 bilhões de reais é pouco. Só para você ter uma ideia, com esse volume, 232 bilhões de reais no Brasil, hoje, a gente investe cerca de 3 vezes menos do que uma criança japonesa. Investe cerca de 5 vezes menos do que uma criança finlandesa. Ou seja, a gente investe pouco em educação. E aqui eu estou dando dados que são tanto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, como até mesmo dados do Banco Mundial. Então, a gente está numa situação que mesmo aqueles que não defendem mais recurso para a educação,
eles entendem que o Brasil investe pouco por aluno ao ano. Só que é 232 bilhões de reais. Você imagina um empresário quando vê esse volume de recursos. A realidade é que fazer negócios com educação é complexo, porque a educação ela já é subfinanciada. Então, eles têm que procurar alternativas de negócio que façam com que eles consigam oferecer um serviço que custe pouco e dê muito resultado. Qual que é esse serviço? É a educação à distância. Por que a educação à distância custa pouco e dá muito resultado em termos financeiros? Não em termos pedagógicos, em termos financeiros. Porque você contrata um professor e você consegue dar aula para milhões de estudantes. A verdade é que os estudantes não vão aprender nada. Só que você consegue justificar que esse negócio é um negócio muito bom, que você vai conseguir cobrir uma série de estudantes ao redor do Brasil. Para você ter uma ideia, Sâmia, o que acontece exatamente agora em relação à educação à distância no estado de São Paulo. O secretário Rocieli Silva, ele era secretário do Amazonas, depois foi secretário de Educação Básica no governo Temer, e depois foi ministro da Educação no governo Temer. Foi um ministro tapão, ninguém nem lembra que ele foi ministro. Uhum. Mas lá no Amazonas, ele já fazia educação à distância. Como ele fazia? Ele tinha um centro de mídia em que os professores davam aula nesse centro de mídia e ele emitia, eu sei porque eu fui lá ver isso, ele emitia o sinal para as regiões mais longínquas do Amazonas, e aí os alunos tinham aula mediados por um tutor. E quando os alunos tinham dúvidas, sorteava dentro do sistema qual aluno ia perguntar para o professor que estava no centro de mídia em Manaus. Resultado, não aprendia nada. É isso que ele está implementando agora em São Paulo. O problema concreto não quero fazer acusação leviana aqui, o quanto que as empresas que estão ofertando esse serviço em São Paulo estão ganhando. Essa não é uma pergunta, eu não estou acusando de nada, eu só estou querendo fazer uma pergunta que é uma pergunta extremamente necessária. E mais do que isso, e esse é o ponto mais importante, as empresas estão ganhando. A pergunta que eu faço, que é a mais relevante na educação, o quanto que os alunos estão aprendendo? E aí eu posso já te responder essa pergunta, muito pouco. Começou agora, e eu tenho certeza que daqui a 2 meses a gente vai estar dizendo que os alunos aprenderam muito pouco. Município de São Paulo, questão importantíssima, logo a gente tem eleição municipal aqui em São Paulo. Município de São Paulo. Hoje, na live que eu fazia da Campanha Nacional pelo Direito à Educação na tarde, o professor Jean Carlos fez a denúncia de que ele começou a aula online e ele tinha como estudantes online acessando a aula dele 2 estudantes apenas. Nossa. A boa parte da turma sequer sabia que estava acontecendo aula online. A Mariana Martins acabou de colocar aqui uma questão importante, o Morro Doce, que é lá na minha região, perto de Pirituba. No Morro Doce, as apostilas não chegaram em casa, as apostilas do município de São Paulo. Por quê? Porque o prefeito Bruno Covas, ele adora fazer proselitismo na imprensa, de que ele é um bom gestor, ele junto com Dória. Só que, na realidade, em São Paulo, a gente tem uma quantidade de mortes que ninguém sabe qual é. Eu desafio qualquer gestor público da cidade de São Paulo a me dizer, e do estado de São Paulo, a dizer quantas mortes estão ocorrendo por dia. Aconteceu agora de falecer o avô de uma amiga do meu filho por Covid-19. Ele já tinha uma doença pré-existente, adquiriu Covid-19 no hospital, faleceu. O agente funerário disse que ele carrega 50 corpos por dia, ele e os demais agentes funerários. O que significa que na cidade de São Paulo a subnotificação é enorme. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de saúde, quando a gente fala de educação, a incompetência é equivalente, porque esse material não está chegando na periferia. E que muitas vezes, a Denise Alvarenga também participou aqui, apareceu o comentário dela, os alunos dela não têm sequer um celular, as pessoas não conhecem a realidade da periferia. Tem gestor público, próprio caso do secretário estadual de educação, que fala, não, todo mundo tem o seu, todo cidadão brasileiro tem um celular, e para chegar a esse dado, ele diz que isso é verdadeiro porque o Brasil tem 205 milhões de habitantes, ou 210, dependendo de qual é o cálculo, né? Se é a informação do IBGE ou de outras fontes, e tem cerca de 240 milhões de linhas telefônicas de telefonia celular. O problema é, para quem conhece a periferia, a pessoa compra um serviço pré-pago. Ela não paga durante 3 meses, ela perde o número, então ela tem que comprar outro. O que significa que essa pessoa, durante o ano, pode ter 3, 4 linhas. Né? Então,
Essa informação que falta para o debate, ela acaba levando os políticos a aproveitarem, políticos mal intencionados, aproveitarem essa tempestade perfeita da pandemia para começar a vender educação à distância como uma solução. E a Virgínia Silva está lembrando aqui para nós, né? Eu estou falando aqui de uma família, um telefone celular, mas os alunos não têm telefone celular, né? E quando tem telefone celular, né, Virgínia, muitas vezes não é um telefone que é capaz de dar conta do aplicativo da Secretaria Estadual de Educação. Então, existe muito pouco controle social sobre esse momento. A gente, não tem Wi-Fi também, a Ana Lúcia está lembrando, né? Daqui a 3, 4 anos, daqui a 3, 4 anos vai ter dimensão do problema resultante dessa pandemia, mas é importante destacar que os gestores irresponsáveis estão fazendo um uso terrível, um uso criminoso dessa situação de pandemia para apoiarem negócios que eles sempre defenderam. Então, essa é uma situação que a gente precisa enfrentar, né? A educação à distância tem que ser colocada no espaço dela. Ela pode servir como um apoio, mas ela não pode servir como transcurso do ano letivo. Se isso acontecer, todos os estudantes vão ser prejudicados, mas os mais prejudicados vão ser os estudantes das periferias, especialmente das periferias mais desassistidas em termos de políticas públicas. É muito importante, Daniel, você estava dizendo quanto, enfim, podem utilizar essa modalidade como uma forma de fortalecer negócios. Alguém colocou também, ao longo da sua fala, como um instrumento para fortalecer as desigualdades sociais no Brasil, porque se no contexto de pandemia alguns alunos não conseguem nem sequer ter acesso à tecnologia, ao Wi-Fi, se for utilizado como um laboratório no pós-pandemia, pode significar uma desigualdade na qualidade e nas condições de ensino para muito mais jovens. E tem um outro aspecto, eles estão utilizando também como uma desculpa para a redução salarial de professores. Você sabe que aqui no estado de São Paulo, e se eu não me engano, o prefeito está utilizando o mesmo método, o Dória, através de decreto, acho que o Bruno Covas também fez isso, reduziu os rendimentos dos professores, dos servidores estaduais, mas os professores estão inclusos também, demais educadores, porque significa cortar a parcela do 13º, adiantamento de férias, vale alimentação e vale transporte. Alguns falam, mas vale alimentação e vale transporte pode fazer sentido porque não estão pegando ônibus e não estão indo trabalhar fora, mas faria sentido se a gente estivesse falando de salários dignos e justos e esses vales como complemento, né? Mas, na verdade, eles são parte constitutiva da renda desses educadores, que já é muito achatado. E um dos argumentos do governo do estado não, mas os professores nem estão mais tendo que precisar ir para a sala de aula, estão tendo menos trabalho, ou seja, se isso também for utilizado como um laboratório, nesse contexto já é grave, mas se ficar permanentemente, ainda pior. Mas, Daniel, até para também a gente já ir para um outro assunto, que já está meia hora, o papo é tão bom que parece que faz muito menos, na verdade, é uma aula, na verdade, de ouvir falar, que tem a ver também com uma preocupação de muitos educadores, mães e pais de alunos, que é com o Fundeb, porque quis o destino que a discussão sobre a revalidação, né, do Fundeb, sobre a sua possibilidade de permanência e continuidade fosse justo no governo Bolsonaro, assim, talvez não tivesse cenário pior. Então, todos os prognósticos eram os mais catastróficos possível, e não à toa, porque, se tem o Weintraub, antes tinha o Vélez, que são basicamente anticientíficos, anti-educação, né, que ele é um anti-ministro, enfim, e que, de fato, em toda a discussão do Fundeb não teve nenhum papel ativo, né, passou tudo por fora do ministro, das intenções do Weintraub ou do próprio Bolsonaro. Mas o nosso prognóstico era o pior possível. Falou, pode ser que não tenha mais Fundeb no país, ou que a complementação da União, que é uma das principais reivindicações, né, um aporte maior, talvez reduza, enfim. Qual que é o balanço que você faz, né, dessa discussão que teve do Fundeb ao longo do ano de 2019? Eu pude acompanhar a comissão, não fui... E confesso, não pude ser tão ativa quanto eu gostaria, porque eu acabei entrando também na comissão da reforma da Previdência, enfim, uma série de temas, mas sempre acompanhando, defendendo as pautas do PSOL, postulando as nossas opiniões, enfim, apresentando emendas, etc. Mas a verdade é que, na medida do possível, foi possível, né, conseguir avançar em alguns aspectos no Fundeb, não foi a complementação dos 40%,
para 20, né, como seria a reivindicação original, mas tem alguns elementos que são ainda problemáticos que tem a ver também com essas empresas que querem lucrar, né, com a educação, que a gente ficou brincando entre nós que era a emenda renova, que acabou sendo incorporada no relatório, que é uma porcentagem que pode ser destinada para escolas que atenderem a metas, são um pouco com a lógica da meritocracia, né, que na verdade só aprofunda as desigualdades, mas enfim, queria te ouvir falar, porque você é uma das principais referências para boa parte dos deputados, na verdade, que estão nessa comissão e que lutam, da sociedade, né, que luta e que reconhece a importância do Fundeb. Então, o Fundeb, ele é primeiro contar um pouco sobre o que é o Fundeb. O Fundeb, ele é um fundo que financia praticamente 63% daqueles 232 bilhões de reais que eu falei para vocês anteriormente. Todas as matrículas recebem algum valor oriundo do Fundeb. Todas as 40 milhões de matrículas das redes públicas brasileiras, estaduais e municipais. O Fundeb é a principal política de financiamento da educação no mundo, né, não é só do Brasil. E o Fundeb tem um livro que foi agora publicado pela professora Iracema Santos do Nascimento, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que conta como a gente construiu o Fundeb. A gente construiu o Fundeb, muitas vezes, inclusive, brigando com o governo Lula. Não é que o governo Lula era contra o Fundeb, mas o governo sempre é um espaço em disputa. E o Ministério da Educação tinha uma posição, mas não tinha força política, e o Ministério, na época da Fazenda, era o ministro Palocci, era o ministro da Fazenda, tinha muita força política, muito maior do que o Ministério da Educação. E foi a sociedade civil, junto com o parlamento, que resolveram a questão. E aí o Fundeb que existe hoje é um Fundeb que ele é robusto. O problema é que esse Fundeb que existe hoje, que encerra a sua vigência em 31 de dezembro de 2020, esse Fundeb é insuficiente para a garantia da qualidade da educação. A questão é bastante simples, é só você ir numa escola e você vai ver que aquela escola é desassistida. Escola pública precisa ter muito mais insumos. O que são insumos? As escolas elas têm que dar condições para os professores ensinarem, para os alunos aprenderem, né? E aí é preciso que o governo federal, que é aquele que menos investe, faça parte do jogo, comece a investir em educação básica. Vou só te dar um dado, Samia, que a última vez que saiu esse dado foi na época que o Randolph Rodrigues era senador pelo PSOL, pelo Partido Socialismo e Liberdade, e ele apresentou um requerimento de informação exigindo que o governo Dilma apresentasse o quanto que cada ente federado por grupo investe em educação. A cada R$1 investido em educação, o governo federal coloca 18 centavos. Só que o governo federal é o que mais arrecada. A cada R$1 investido em educação, o governo federal coloca 18 centavos. Os estados colocam 40 centavos, os 26 estados e o Distrito Federal colocam 40 centavos, e os quase 5.580 municípios colocam 42 centavos. Só que os municípios arrecadam muito menos do que estados, e os estados arrecadam muito menos do que a União. Então, qual que é a questão do Fundeb? O governo federal participar com mais recursos. No dia 18 de setembro de 2019, a deputada Dorinha apresentou um relatório, que é o relatório que a gente concordava, que era um relatório que defendia o direito à educação e que colocava que a participação do governo federal no Fundeb teria que ser de 40%, ou seja, a cada R$1 colocado por estados e municípios, hoje o governo federal coloca 10 centavos. Então, estados e municípios depositam R$1 na conta Fundeb de cada estado. Então, no estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, numa conta do Banco do Brasil, deposita R$1, junto com os municípios do estado de São Paulo, e aí o governo federal colocaria 10 centavos, explicando bem a grosso modo aqui, até porque o estado de São Paulo não é beneficiado pelo Fundeb, é só a título de exemplo. Qual que é a lógica que a gente defendia? Que sair de 10 centavos para 40 centavos. Então, 40% de complementação da União. Qual é o problema? O problema é que essa era a posição da Dorinha até 18 de setembro de 2019. De repente, dentro de uma atividade do Movimento Todos pela Educação, que é um movimento de base empresarial, que muito vinculado aos bancos, faz uma atividade junto com o Itaú BBA, quem procurar no Google, lá na Folha de São Paulo, vai encontrar esse evento. O Rodrigo Maia decide entrar nesse tema, porque o Rodrigo Maia, é importante que fique claro, ele é o presidente da Câmara do Mercado Financeiro. O Mercado Financeiro tem o presidente da Câmara dos Deputados. Tanto é que ele queria um
um pacote de ajuda aos bancos que era de 1,3 trilhão, enfim, isso está em debate ainda aí no Congresso. O Rodrigo Maia entra nessa discussão e aí a complementação da União cai de 40% para 20%. Então é metade. Só que essa metade ainda era uma grande conquista, porque no cenário de governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, duplicar a participação do governo federal no Fundeb era uma grande conquista. A gente topava. Só que aí o Rodrigo Maia, não satisfeito em reduzir aquilo que é necessário, que é 40% para 20%, ele decidiu fazer com que o salário e educação entrasse na complementação da União. O que significa isso? Que, na prática, hoje os recursos que existem para pagar, e aí todo mundo vai entender a gravidade dessa questão, alimentação escolar, para pagar livro didático, para pagar transporte escolar, para pagar uma série de outros programas, dinheiro direto na escola, para quem trabalha em escola pública, todos esses programas seriam incorporados no Fundeb, e automaticamente eles perderiam a fonte de recursos. Aí os deputados que defendem o Rodrigo Maia dizem, né, o caso, inclusive, da própria professora Dorinha, ela diz, bom, mas nunca nenhum presidente vai acabar com o programa de alimentação escolar, ela só se esquece que o presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. O Bolsonaro não é alguém comprometido com nada, muito menos com a alimentação das crianças. Aí ela vai dizer, bom, mas também nunca vai acabar com o livro didático. O Bolsonaro, em janeiro desse ano, disse que ia acabar com o PNLD. E ele tem acabado com o PNLD, porque se você for observar, Sâmia, a execução orçamentária do governo Bolsonaro é a pior execução orçamentária da história da educação. A do Temer já era terrível, a do Bolsonaro é incomparável. Então, qual que é a situação que a gente tem agora no Fundeb? A gente topa votar o relatório da Dorinha, com 20% de complementação da União, mas a gente não aceita que a complementação da União incorpore o salário educação, porque a gente sabe o quanto que vai ter... Eu participei de uma reunião, junto com o deputado Glauber Braga, na segunda-feira, em que a gente discutia com um grande economista brasileiro, o Pedro Paulo Zalu Bastos, da Unicamp, e ele apresentou que vai ter uma queda de arrecadação absurda, porque a economia brasileira deve cair 5%. Ele diz, inclusive, que o impacto econômico da pandemia é mais ágil e é mais dramático no início do que foi a Grande Depressão de 29, que quebrou o mundo todo. Então, a situação do ICMS, que é o grande imposto para financiar, inclusive o Fundeb, que financia praticamente tudo, especialmente no estado de São Paulo, a questão do ICMS, o ICMS vai ser destruído em termos de arrecadação. Uhum. Então, você imagina, já vai não ter ICMS, vem a complementação da União, incorporando o salário de educação, não vai ter alimentação escolar, não vai ter transporte escolar. E por que isso tudo é importante, Sâmia? Só entende quem conhece a periferia, quem conhece a realidade da escola pública. Na época da Constituição, a gente tinha 2 debates. A gente defendia o debate da gratuidade da educação. E um grande professor da minha faculdade, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, disse que era preciso ter a defesa da gratuidade passiva, que é essa, que é não cobrar mensalidade em escola pública, porque na época da Constituição tinha gente que defendia cobrar mensalidade. A gente venceu esse debate na época da Constituição. Até hoje tem, né, Daniel? Venceu na Constituição, mas ainda tem aqueles que insistem nessa tese. O Matheus Trevisan está aumentando a nossa responsabilidade. Ah, boa! Quando a questão que fica posta é que a gratuidade passiva, ou seja, não cobrar mensalidade, ela resolve uma parte do problema. Só que para garantir que todas as pessoas possam ir para a escola, você tem que garantir a gratuidade ativa. O que é gratuidade ativa? Tem que dar uniforme escolar, e ele tem que ter qualidade. Tem que dar material escolar, e ele tem que ter qualidade. Tem que dar livro didático, e tem que dar transporte escolar digno. Eu já cansei de ver e vivenciar situações de crianças que falecem por acidente no transporte escolar, especialmente no interior do Brasil, mas tem que dar alimentação escolar também, porque ninguém aprende com fome. Isso é gratuidade ativa. É isso que corre risco com o relatório da Dorinha do jeito que está hoje. A gente tem debatido com ela está aberta a debater, mas a gente quer que ela vá para além do debate, que ela tome iniciativa de tirar o salário de educação da complementação da União. A outra questão da meritocracia é da bancada Renova, de fato.
a principal artífice dessa ideia é a Tabata Amaral, mas aí eu te pergunto, Sâmia, hoje eu tive reunião da direção da campanha nacional pelo direito à educação. Você acha que vai dar para cobrar avaliação de larga escala no meio da pandemia? Isso é cabível? Isso é cabível cobrar desempenho de redes de escolas? Eu quero dizer um segredo para a Tabata, que embora tenha sido aluna de escola pública, parece que ela se esquece de onde ela veio. As escolas públicas não vão dar resultado porque o impacto da pandemia na periferia vai ser muito maior. E aí quem vai receber recursos? Vão ser as escolas públicas dos centros expandidos, que já têm mais recurso. Contar uma novidade para quem não sabe, muitas vezes a gente tem que contar essas novidades, né? Dentro de uma rede pública, como a rede de São Paulo, que tem uma secretaria muito estabelecida há muitos anos, né? Falando de estrutura de Estado, dentro da rede pública de São Paulo, existem escolas que recebem mais recursos do que outras. E são essas escolas que vão ser beneficiadas por essa medida que a Tabata está defendendo. Então, a gente também vai voltar a conversar com a Dorinha para tirar essa questão da meritocracia. Só para finalizar a questão da meritocracia, uma rápida pincelada, né? A origem do termo meritocracia é um ensaio do Michael Young, no final da década de 50, início da década de 60, em que ele faz uma sátira. Meritocracia, na verdade, é fruto de uma sátira. Ele dizia quão ridículo que é a ideia de meritocracia, porque as pessoas nunca partem do mesmo ponto de partida. Ou seja, se existe desigualdade no ponto de partida, vai ter desigualdade no ponto de chegada. Então, ele escreve uma sátira e, como quem defende a meritocracia muitas vezes acaba entrando dentro dessa lógica sem nem conhecer a origem, as pessoas mal sabem que o termo meritocracia, que é defendido com unhas e dentes por alguns, na realidade é uma brincadeira, uma tiração de sarro de um membro do Partido Trabalhista inglês, o Michael Young. Muito bom, Daniel. Daniel, a gente está há 47 minutos na nossa live, mais ou menos, que a gente começou um pouquinho depois. Pois não parece, o tempo não passa, mas está passando concretamente. Mas, para a gente ir concluindo, né, chegando no encerramento, porque depois de um tempo, os dados é que as pessoas começam a sair da live, por mais interessante que ela esteja, e eu entendo, as pessoas também têm outros afazeres, mas porque a gente sabe que o Bolsonaro ele é um inimigo da educação, ele é um perigo, como você disse, é óbvio que ele poderia ter como plano cortar o direito à alimentação, a material didático, e, em última instância, disse que livro que é cheio de letras, um amontoado de coisas para as pessoas lerem, ele é um anti-intelectual a princípio, né? Porque é uma arma, é um instrumento libertador muito grande, a educação. Mas não só isso, ele é um perigo para as liberdades democráticas, perigo para a soberania nacional, e no contexto da pandemia ele é um perigo efetivamente para as nossas vidas. O que ele vem fazendo é muito grave, não é à toa que o Washington Post nomeou ele como o pior presidente do mundo a lidar com a pandemia, né, a lidar com o coronavírus, porque ele efetivamente contribui para a propagação do corona, quando ele convoca mobilizações, quando ele atua diretamente junto a setores empresariais e da pequena burguesia, né, comerciantes, pequenos empresários, para tentar desfazer o isolamento social, que por hora é o nosso único remédio. Por isso que eu, o deputado David Miranda, também a deputada Fernanda Melchiona, entramos com pedido de impeachment, mas não sozinhos, né? A gente fez questão de que isso fosse um movimento da sociedade. Então, entraram conosco intelectuais, ativistas, artistas, e dentre eles, você, o que nos honrou muito, né, com o seu gesto, mas também não só entrou com um pedido, né, de impeachment, mas vem vocalizando esse debate nas redes, cotidianamente no Twitter, inclusive fazendo um apelo, né, para que demais setores também tomem a consciência da gravidade do que significa o Bolsonaro, porque alguns, Dani, apostam na tática de isolamento do Bolsonaro e de desidratação até 2022. Mas a pergunta é, se ele durar até 2022, o que vai ser da gente? A gente vai ter país, vai ter soberania, vai ter direitos sociais, vai ter meio ambiente, vai ter direito à educação? E agora, nesse contexto da pandemia, a gente vai sobreviver até lá, porque se os dados já são subnotificados e são gravíssimos, com a continuidade dessa irresponsabilidade, pode ser uma situação, assim, de genocídio, né, catastrófica, em especial para a população mais pobre e periférica. Queria ouvir um pouco sua opinião também, né, uma avaliação sobre o Bolsonaro, o porquê do impeachment, o que a gente pode fazer para salvar as nossas vidas nesse contexto.
Bom, em primeiro lugar, a sociedade brasileira tem que parabenizar você, a Fernanda e o David Miranda pela iniciativa de convocar esse pedido de impeachment. Hoje é o único instrumento que os campos progressistas, eu coloco aqui em plural, porque são vários campos, seria bom que fosse um campo, né, que significaria que a gente teria aí muito mais chance de sucesso, mas as várias alternativas progressistas hoje só tem um instrumento de enfraquecimento do governo Bolsonaro e de substituição do governo Bolsonaro, que é o pedido de impeachment, que é assinado por uma série de pessoas, uma série de personalidades, que são personalidades que nem estão juntas nas mesmas batalhas, muitas vezes, né? O Felipe Neto, Rosana Pinheiro Machado, Mônica De Bolle, né, que é uma economista liberal, exatamente. Que é uma economista liberal e que bom que está dentro dessa história junto conosco, né? E que agora a gente tem, por exemplo, outras iniciativas que se somam à nossa iniciativa, tratando o pedido de impeachment como uma estratégia, como o Partido Democrático Trabalhista, PDT, que agora também segue essa linha de uma parte da bancada do PSOL, que eu espero que seja toda a bancada do PSOL. Eu espero que seja toda a bancada do PT, do PCdoB, do Centrão. Eu espero que o Rodrigo Maia aceite o processo de impeachment, porque se a gente não der limite ao Bolsonaro, ele vai continuar jogando sozinho. Essa ideia de que a gente tem que deixar o Bolsonaro isolado, o Bolsonaro isolado é o terreno em que ele é mestre. O Bolsonaro ele só consegue jogar quando ele está isolado. E ele não está isolado como as pessoas dizem. É importante frisar isso, porque o Bolsonaro tem empresários ao lado dele, o Bolsonaro tem setores militares ao lado dele, sim, inclusive palacianos, deram ontem declarações no UOL, no Universo Online, do Grupo Folha, mostrando que estão junto com o Bolsonaro, e mais do que isso, o Bolsonaro tem setores numerosos das polícias militares, dos corpos de bombeiros, etc. Por quê? Porque o Bolsonaro ele faz uso do discurso do ressentido, a estratégia do ressentido, ele tenta trazer esse campo. Isso não é diferente do que fez o Steve Bannon nos Estados Unidos, isso não é diferente do que alimenta o Donald Trump, e não é diferente da estratégia de diversos chefes de Estado, que mesmo entre esses o Bolsonaro é o pior, como você bem disse, é o que tem pior desempenho perante a pandemia. Então a gente precisa dar um basta no Bolsonaro, isso significa ampliar muito o número de assinaturas. Não existe nenhum outro instrumento que já conte com 1.056.000 assinaturas. Só esse processo de impeachment que vocês apresentaram que tem esse volume de apoio na sociedade. Nosso trabalho agora tem que ser para trazer entidades e para trazer todo o campo da esquerda. Eu compreendo todos aqueles que defenderam que o Bolsonaro assinasse uma carta de renúncia. Só que é preciso dizer, ele não vai assinar essa carta de renúncia. Então a gente tem que defender o processo de impeachment, tem que fazer desse instrumento um instrumento de todos os setores que se preocupam com a democracia, e ele precisa ser aceito pelo Rodrigo Maia. Então a gente tem que aumentar o grau de pressão para fazer com que o Bolsonaro tenha limite. E o limite concreto que pode ser dado é fazer com que esse processo avance. Então, parabéns pela iniciativa. E obrigado por ter me chamado. Parabéns para todos nós. Que isso, nossa, eu que agradeço muito você ter participado e também agradeço muito pela sua participação nessa live. Estamos recebendo vários elogios a você, agradecimentos, pessoas pedindo para a gente repetir. O Daniel me contou que ele fez várias lives, mas se a gente puder repetir uma mais para frente com outros temas, certeza. É uma aula de didatismo, simpatia, mas de competência e seriedade também, com a luta em defesa da educação. E eu vou passar a palavra para você colocar suas considerações finais, Daniel, porque a gente está há 53 minutos na nossa live, não parece, mas e agradecer muito. Foi muito importante todos os esclarecimentos e conhecer um pouco mais do seu trabalho e do seu debate, enfim, desejar que a gente siga junto, militando em defesa da educação e de uma sociedade mais justa, e na luta também pelo Fora Bolsonaro, que objetivamente, além de oferecer saídas, né, um plano de emergência para lidar com o enfrentamento ao coronavírus, é também uma luta casada pela saída imediata desse fascínora, né, da presidência. Mas muitíssimo obrigada, eu passo para você. Imagina. Bom, em primeiro lugar, eu que te agradeço, é uma honra sempre poder conversar contigo. Sua participação lá no Congresso Nacional, muitas vezes as pessoas não sabem o que é o Congresso Nacional e não sabem o que é o trabalho parlamentar. E é incrível o quanto você consegue cumprir várias agendas, o quanto que você é aguerrida, e principalmente, Sam, acho que a coisa que eu mais gosto do seu jeito de fazer política
que é fazer política com contundência, mas falando num tom que respeite todas as pessoas, mesmo os adversários, que tenha capacidade de dialogar, que tenha capacidade de construir soluções, e não é à toa que essa questão do processo de impeachment começa com o seu mandato, o mandato de outros 2 jovens membros da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, e que tem também apoio de parlamentares que são importantes da bancada e que agora começa a adquirir apoio de outros partidos, né? Lutar contra o Bolsonaro, isso precisa ficar claro, não é uma luta que se circunscreve, que se limita ao Brasil. Lutar contra o Bolsonaro é lutar contra vários governantes que hoje compõem uma extrema-direita mundial que é articulada. Então, para quem acompanha o debate internacional, é só observar que o Salvini na Itália ou o Orbán na Hungria, eles praticamente fazem as mesmas iniciativas do Bolsonaro. Nunca com tanta tosquidão, nunca com tanta brutalidade, mas eles seguem um certo... Deve ter filhos um pouco mais inteligentes do que o Bolsonaro tem, Exato, talvez, não tem o Flávio, o Carluxo, o Eduardo, não sei. Deve ser difícil, né? É difícil competir com um clã familiar tão genial. Não, mas o gabinete do ódio. O gabinete do ódio. Então a gente tem que ter clareza que a tarefa que nos cabe não é uma tarefa que interessa só ao Brasil, é uma tarefa que interessa a democracia no mundo. E o espaço que a gente tem para atuar é o espaço brasileiro. E que, sob o território brasileiro, a gente não pode permitir que um presidente da República atente contra a saúde pública e um presidente da República atente contra a democracia, como ele fez no domingo. O discurso do Bolsonaro de domingo nem foi o pior, Sami. O pior dele foi quando, na eleição, em um discurso que ele proferiu para manifestantes na Avenida Paulista, na entrada do segundo turno, ele disse que iria dizimar os adversários. E me parece que o Bolsonaro está cumprindo o cronograma dele. Ele ainda não chegou nesse ponto, mas ele está claramente com essa pretensão. Então a gente precisa enfrentar esse louco, e o caminho para enfrentar esse homem, que é um homem louco, mas que o governo dele tem racionalidade, uma racionalidade destrutiva, uma racionalidade muito bem programada de fazer uma série de iniciativas que coloquem brasileiros contra brasileiros, que estabeleça o ódio como a chave do relacionamento entre as pessoas no nosso país. Então a gente precisa enfrentar. O nosso trabalho mais importante é dar força para esse processo de impeachment, e para isso é preciso que a educação participe dessa luta. Então eu convoco todos os professores, todas as professoras, todos os estudantes a adentrarem dentro desse processo de impeachment, assinar nos sites que são disponíveis, inclusive o site da Sâmia, e a gente precisa colocar fazer... o link para as pessoas acessarem aqui. Ó, muito bem, apareceu já, o pessoal está ligeiro. É isso aí, samiabonfim.com.br/fora Bolsonaro, e a gente precisa aumentar esse caldo, precisa fazer esse caldo fervilhar para dar limite à insanidade que hoje governa o Brasil. E você tem desempenhado um ótimo papel, tem sido uma liderança nesse processo, e é importante que a gente continue tendo mandatos como o seu, e que você tenha voos muito, muito altos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e na República Federativa do Brasil. Conte comigo. Todos nós, Daniel. Que ótimo, que deu o triunfo dos nossos desejos, planos e táticas vai ser o triunfo dos nossos sonhos também. Então, tomara que a gente consiga mesmo. Muitíssimo obrigada, Daniel. Foi muito, muito bom. E obrigada a todo mundo que participou da live, mandou comentários, perguntas. Se a gente não respondeu algum tema que foi colocado, a gente responde depois a nossa equipe, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. Pra você. Não sei se vai descansar essa hora ainda não, né? Não. Bom trabalho para você. Eu vou para a sessão agora. Vai estender as roupas que eu lavei agora, tem que estender. Tá certo. E eu vou para a sessão online, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Valeu.